Boa noite, irmãos. Boa noite em Cristo Jesus, o nosso Senhor e Salvador. Que a paz do nosso Deus esteja com cada um de vocês nesta noite. Uma noite que nós queremos continuar refletindo sobre a palavra de Deus. Aproveitar essas oportunidades que nós temos para que, de fato, a gente possa crescer no conhecimento. E quanto mais nós conhecemos a palavra de Deus e principalmente conhecemos a Deus em sua infinita graça e misericórdia, nós também conseguimos administrar a nossa vida de uma maneira mais tranquila. Porque cada momento da vida que a gente tem para viver e aproveitar e crescer, então nós precisamos, com a sabedoria de Deus, dar cada passo, seguir adiante, sempre com os olhos fixos em Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. E aproveitar, assim, essa oportunidade que nós temos para falar do grande amor desse Deus Todo-Poderoso por todos nós. Nesta noite nós temos um convidado aí muito especial para a nossa live, é o professor Gerson Luiz Linden, uma pessoa muito fantástica na sua área, uma sabedoria realmente guiada pelo Espírito Santo. E eu vou passar aqui, aproveitar e dar alguns dados do nosso professor para vocês conhecerem ele um pouquinho mais. Depois, se vocês tiverem alguma pergunta para fazer diretamente a ele, se for de fato assim perguntas que nós julgarmos relevantes para esse momento, nós vamos estar passando para o professor, inclusive ele pode estar acompanhando as questões aí levantadas, e se não, nós vamos entrar depois no Facebook da Concórdia e estar conversando com vocês, respondendo aquilo que talvez durante a live nós não conseguimos responder. Tá? Então sejam muito bem-vindos. Da mesma forma como nós temos procedido em outras lives, é claro que eu não vou ter tempo de ficar aqui mencionando todos vocês que estão participando, nós já temos algumas pessoas aí conosco participando, sejam muito bem-vindos, tá? É uma satisfação muito grande estar com vocês, e depois sim, nós podemos até fora da live estar conversando. Então, o nosso professor Gerson Luiz Linden, ele nasceu no dia 8/6/1959, na cidade de Novo Hamburgo, Rio Grande do Sul. Nome do seu pai, Alípio Osmar Linden, e da sua mãe, Wanda Linden. Ele é casado, né? Ele foi batizado na congregação de Novo Hamburgo no dia 28/6/1959. Ele foi confirmado na congregação Cristo de Niterói, Canoas, Rio Grande do Sul, no dia 15/4/73. Eu faço questão de mencionar essas duas datas, porque, na verdade, são datas que realmente para o cristão fazem diferença. A data do seu batismo, que nós nunca deveríamos nos esquecer, porque todos os dias a gente tem a oportunidade de reviver aquele momento lá do nosso batismo. E a data da confirmação também, uma data tão importante, quando o jovem passa a receber a Santa Ceia, né, e professar a sua fé pela sua própria boca. Ninguém está ali confessando a fé por ele, mas ele está ali pela vontade dele. Então isso é datas bastante importantes. O nome da sua esposa é Sandra Denise Linden. Ele tem 3 filhos, Lucas, Tobias e Gabriele. Ele tem algumas formações, então formado em teologia, mestrado, teologia exegética em 1993, teologia pastoral, uma graduação no Seminário Concórdia de São Leopoldo, teologia por extensão, programa MML da IELB, né, que ele fez, teologia doutorado
teologia sistemática, que ele fez na Concórdia de St. Louis, Estados Unidos. Ele exerceu alguns locais de ministério, ele esteve aí como pastor também. Deixa eu ver aqui, me fugiu aqui os dados, só um momentinho, já vamos achar de novo. De 1986 a 1988, ele foi pastor em Canoas, na Congregação Cristo. De 88 a 91, na Congregação São Paulo da Paz em Interlagos, quer dizer, ele foi em São Paulo, na Congregação da Paz, Interlagos. E de 93 a 96, em São Bernardo do Campo, São Paulo, na Congregação Castelo Forte. E professor de teologia de 96 em diante. Algumas publicações, é claro que o professor ele tem muito conteúdo já publicado aí, vários artigos em mensageiros e tudo mais, mas tem duas aqui que estão destacadas aqui: Conferência Obreiro, né, Exemplo na Palavra, e também Ministros de Deus Sempre Alegres. Então são duas publicações importantes aí para o nosso ministério pastoral. E é com essas palavras que eu quero saudar aí o nosso professor. Boa noite, professor. Seja muito bem-vindo aí. Muito boa noite, pastor Valmir, e a todos aqueles que acompanham este programa. É uma satisfação, uma alegria muito grande poder estar com vocês esta noite. Professor, eu quero aqui te agradecer pela tua pronta aceitação dessa live, mesmo tendo muita coisa para fazer. Nós sabemos que o senhor está bastante ocupado, assim como também teus colegas professores. Talvez alguns vão dizer assim, não, mas os alunos não estão lá. Não estão lá, mas as aulas chegam até onde eles estão, né? Então, o trabalho, ele é praticamente dobrado, porque nós tivemos que aprender a viver com essa tecnologia, aprender a lidar com isso. E vocês também não foram diferentes, né? Vocês também estão aí. O exemplo disso é que essa live está começando atrasado porque eu me atrapalhei aqui com esse negócio aí. E como é que está sendo a experiência, professor, dar aula aí online assim? Olha, é uma experiência nova, como você mesmo diz, a gente tem que se adaptar e aprender a lidar com a tecnologia, mas tem sido muito interessante. Nós temos, muitos de nossos alunos voltaram para casa de seus pais, né? E de lá eles estão acompanhando, então, as aulas ao vivo, né? De maneira online, por uma plataforma que a universidade, a UBRA e o seminário têm, né? Então, na verdade, as aulas continuam de maneira normal, inclusive dessa forma como nós estamos aqui agora conversando. Eu e meus colegas temos todos os alunos diante de nós na tela, né? Eles podem fazer perguntas na hora e nós também podemos questioná-los, enfim. Então, é uma experiência diferente e a gente tem que aprender e aproveitar. Deus tem nos dado a oportunidade de usar desses instrumentos da tecnologia para não deixar o trabalho parar. Eu tenho falado desde o início, e a gente tem ouvido muito falar isso, que essa pandemia, nós precisamos aprender, nós precisamos olhar para o lado positivo, né? Para que as coisas fiquem mais fáceis. A carga ela se torna mais fácil quando a gente olha sempre por uma dificuldade como uma oportunidade de crescimento. E sem dúvida nenhuma, esse crescimento nós estamos notando. A igreja, por exemplo, os cristãos, eu vou pegar como eu como exemplo, né? Muitas vezes nós deixamos de usar um veículo que nós tínhamos aqui e acabamos, às vezes, atropelando muitas coisas. E agora nós temos a oportunidade, nós estamos invadindo esse meio aí, essa internet, e as pessoas estão tendo a oportunidade. Imagina, o nosso povo aí, nós estamos agora com 53 pessoas participando, esse nosso povo ter a oportunidade de te ouvir, o professor Wilson, o professor Nerbas, que já passaram por aqui. Ontem nós tivemos a oportunidade de ter o pastor Valci conosco, até o pastor
Schneider, lá do Espírito Santo, quando ele ministrou o primeiro estudo aí do PEN comigo aqui. Então é uma oportunidade que os nossos membros estão tendo também, de poder ter esse contato com vocês. E isso para eles, professor, eu quero deixar muito bem claro, né? Com todas as lives que a gente tem feito até aqui, tem sido uma oportunidade de crescimento. Eu tenho certeza que aquelas que nos acompanham, nós temos pessoas muito fiéis que sempre estão aí participando conosco, eles estão crescendo, e muito, né? Então eu quero aqui externar isso para o senhor, dizer assim, olha, muito obrigado o senhor não sabe a alegria que está levando tanto para o meu coração, como também para o coração de todos os que estão aqui participando conosco. Então fica aqui desde já o meu sincero agradecimento, tá? Professor, entrando então no nosso assunto que nós tínhamos nos proposto a falar nessa noite, na verdade é um assunto bastante polêmico. Na verdade, nunca vamos chegar à conclusão, né, assim, definitivo. Nós temos aqui a palavra de Deus, a qual nós nos baseamos, nós estudamos, nós temos um princípio de interpretação da Bíblia que nós não abrimos mão, porque é um princípio onde a Bíblia interpreta-se a si mesmo. Nós queremos que de fato Deus fale ao coração, ao nosso coração, né? E dentro desse assunto, dentro dessa palavra de Deus, nós temos o assunto escatologia. Quando eu falo em escatologia, professor, o que de fato nós estamos falando? Bom, o termo escatologia, ele não é um termo que se encontra dentro da Bíblia, mas ele foi construído a partir de duas palavras da língua grega, né, que significa, se a gente for juntar o significado, significa o estudo sobre as últimas coisas, né? Então, escatologia é aquela área do estudo teológico, do estudo da Bíblia, do estudo da palavra de Deus, que trata sobre as últimas coisas. Ou até eu preferiria dizer de uma outra maneira, que trata das coisas que são de última importância. Última no sentido de o mais importante, né? Até durante a nossa conversa hoje eu posso até explicar um pouquinho mais por que eu gostaria de olhar por esse lado. Não apenas as últimas coisas no sentido de lá do fim do mundo, mas das coisas que são de uma importância definitiva, de uma importância final na nossa vida. Então, isso é escatologia. E, naturalmente, que ela estuda também aqueles eventos que a Bíblia nos traz sobre a segunda vinda de Cristo, sobre a ressurreição dos mortos, o juízo final, os novos céus e nova terra. Então, resumidamente, isso seria o estudo da escatologia. Eu até fiz questão, né, porque para nós teólogos aí, quem está estudando teologia, falar em escatologia a gente entende tranquilamente, e por isso eu procurei colocar no post já, dentro de parênteses, fim dos tempos, né, para que as pessoas também pudessem entender e até mesmo se interessar pelo assunto. Dentro desse assunto, professor, nós temos assim ouvido muitas coisas. Semana passada eu tive conversando com um senhor aí que não importa o nome, mas que ele disse com todas as letras, Jesus não voltará. Na verdade, não sei exatamente o porquê ele disse isso, se é porque desde o momento em que Cristo subiu, que ele entrou na nuvem, e essa promessa os cristãos vêm anunciando e pregando que o fim dos tempos está próximo. Não sei se ele já desacreditou disso, né? Talvez as pessoas estão achando que realmente Jesus está demorando demais, né? E quando a gente olha para isso, e ele disse com todas as letras, Jesus não vai voltar de novo das nuvens. É um assunto polêmico, né, professor? E por outro lado, é a grande expectativa que nós temos como cristãos, né? Veja, não apenas na Bíblia, não apenas no Novo Testamento, mas já nas confissões de fé dos nossos pais mais antigos, a igreja antiga, que estão lá dentro dos credos que nós confessamos, lá nós já dizemos que aguardamos a vinda de Cristo, né? A segunda vinda de Cristo. Então, é um fato realmente do qual a Bíblia fala, e fala muito, o próprio Salvador Jesus anunciou isso, ele prometeu isso, e também os apóstolos anunciaram, mas também a nossa grande esperança, né?
porque com a segunda vinda de Cristo, uma coisa maravilhosa vai acontecer, né? A Bíblia diz que, a partir da segunda vinda de Cristo, ele vai criar novos céus e nova terra, ou seja, uma nova criação onde já não haverá mais pecado, não haverá dor, haverá plena justiça e santidade, ou seja, é algo que nós aguardamos com muita ansiedade. Nós oramos no Pai Nosso, venha o teu reino, tá? E esse reino nós sabemos que ele tanto vem hoje a nós por meio da palavra de Deus e dos sacramentos, como ele virá definitivamente com o Rei Jesus Cristo vindo para criar novos céus e nova terra. Então, é uma verdade bíblica, sem dúvida nenhuma, e é uma expectativa que temos, uma esperança que nós temos. Até eu diria, para muita gente, a falar do fim dos tempos é algo que talvez cause medo até, mas, na verdade, para nós deveria causar uma grande alegria de saber que nós veremos face a face o nosso Salvador. Quando nós falamos em fim dos tempos, eu até estive hoje meditando um pouco sobre essa questão e me veio à mente o texto de Eclesiastes, né? O texto de Eclesiastes 3, 1 a 8, ele fala lá sobre o tempo. Ele diz: há tempo de nascer, tempo de morrer, tempo de se alegrar, tempo de chorar, tempo de plantar e tempo de colher. Na visão do Senhor, esse texto de Eclesiastes, ele se encaixa dentro das palavras de Jesus e da promessa que ele fez de retornar também para nos levar definitivamente com ele? Bom, sem dúvida nenhuma, um dos tempos que nós aguardamos é exatamente o tempo da segunda vinda de Cristo. Agora, como Eclesiastes deixa claro, isso tudo está nas mãos de Deus, né? E nós aguardamos o cumprimento da promessa de Deus, da segunda vinda de Cristo, mas nós sabemos que nós próprios não temos nenhum controle sobre isso, né? O tempo pertence a Deus, né? Ele sabe quando será. Está demorando ou não? Bem, na verdade, nós não temos esse controle, né? Então, diante da promessa bíblica de que Jesus virá novamente para julgar vivos e mortos e criar novos céus e nova terra, nós aguardamos, e aguardamos com expectativa e vivemos cada dia como filhos de Deus, servindo a Ele e amando o nosso próximo. Professor, quando a gente fala desse fim dos tempos também, Jesus, antes dele subir aos céus, ele deu alguns sinais. Ele disse: vai aparecer isso, acontecer aquilo, mais aquele outro. E, na verdade, quando a gente olha o mundo todo, olha a história do cristianismo, olha a história do povo de Deus, por exemplo. Vamos pegar essa pandemia. Quantas pragas já aconteceram, por exemplo, desde a queda em pecado? E vamos pegar, mas se quiser até reduzir o tempo, né? Vamos reduzir o tempo aí para 1900 para cá. Quantas pragas, quantas coisas já aconteceram no mundo em que as pessoas logo levantaram a voz e falaram: agora é o fim dos tempos. Ouvi um áudio esse ano já que tinha proclamado o fim a volta de Cristo para o dia 8 de maio. E agora, eu estou sabendo, já tem uma outra aí, né? Para o final de 2021. Então, as promessas estão grandes aí, né? Já tem gente com o calendário de Deus na mão, né? Como é que a gente pode lidar com tudo que a gente vê e lidar agora com esse assunto da volta de Cristo? Como é que a gente pode, até mesmo dos sinais que Jesus falou que aconteceria, né? Essa é uma boa questão, e sobre ela, de fato, por vezes há um pouco de confusão por aí, né? De fato, Jesus falou sobre sinais. E o que são os sinais, na verdade? A primeira coisa importante, quando Jesus deu sinais de que ele viria novamente, com isso ele não nos deu a possibilidade de calcular quando seria. Em nenhum momento ele nos permite ter qualquer ideia em termos de um cálculo do tempo. Aliás, Jesus chegou a falar para os discípulos dele: não vos compete saber tempos ou épocas que o Pai reservou para a sua exclusiva autoridade. Então,
Se alguém diz, olha, eu sei quando é que será o fim do mundo, quando será a volta de Cristo, nós podemos ter absoluta certeza de que essa não é uma atitude que o próprio Salvador Jesus aprova. Né? Pelo contrário. Pelo contrário. Então, os sinais, eles indicam que Jesus virá, mas não indicam quando. Né? O tempo pertence a Deus. E eu acho que uma coisa importante, pastor Valmir e estimados amigos que estão nos acompanhando, uma coisa muito importante da gente lembrar, e você colocou muito bem, se nós olharmos ao longo da história, se a gente pensa em sinais apenas no sentido de catástrofes, de coisas ruins, nós vamos ter muitas para lembrar. Né? No começo do século XX, aquela peste famosa que houve lá na Europa, né, que matou mais de 50 milhões de pessoas. É uma coisa horrível, medonha. A peste bubônica que houve lá na Idade Média, né? Guerras, a Primeira Guerra Mundial, a Segunda Guerra Mundial, enfim, temos, de fato, muitos eventos catastróficos ao longo da história. O que eles indicam realmente? Olha, eles indicam que o nosso mundo está doente. Eles indicam que desde que Adão e Eva caíram em pecado, o pecado, ele não apenas manchou a vida humana, manchou a nossa relação com Deus, ao ponto dele ter que mandar o próprio filho dele morrer por nós, mas o pecado, ele manchou a própria vida da criação de Deus. Então, o pecado, ele teve repercussões, ele teve consequências na própria criação de Deus. Aliás, o apóstolo Paulo tem um texto muito interessante lá no capítulo 8 de Romanos, quando ele chega ao ponto de dizer que a criação de Deus geme, ou seja, a própria criação de Deus está sofrendo por causa do pecado. Então, quando alguém vê um terremoto, um tsunami, um vulcão, e todo o sofrimento, todas as mortes, nós podemos saber que, em primeiro lugar, isso não é castigo de Deus sobre aquelas pessoas lá, mas isso é um sinal de que a própria criação de Deus está doente. Então, os sinais indicam isso. Eles indicam que a criação de Deus, que é tão bela, tão maravilhosa, ela foi manchada também pelo nosso pecado. E Deus vai, por isso mesmo, ele vai criar novos céus e nova terra, uma nova criação, onde será tudo perfeito. E por isso os sinais estão indicando, primeiro, que Cristo de fato virá, não sabemos quando, mas estão indicando também que nós vivemos num mundo que foi maculado, manchado pelo pecado. E que a única solução para este mundo é a obra de Jesus Cristo. Ele que deu a sua vida para redimir a humanidade, é o mesmo que virá para criar uma nova criação, onde nós poderemos viver em paz e em justiça eternamente. Então, os sinais não são dados para fazer cálculos. E com toda franqueza, não é, pastor Valmir? E com todo respeito pelas pessoas que pensam diferente, claro, mas não deveríamos nos colocar aí a querer calcular. Você tem razão, tanta gente já tentou calcular, e isso já vem de muito tempo. Olha, lá na Idade Média, já houve lá um frei, Joaquim de Fiore era o nome dele, e ele calculou, imaginou que o mundo chegaria ao fim lá pelo século XII. Olha quanto tempo já passou desde lá. Né? E desde lá, quantas e quantas pessoas já tentaram fazer cálculos. Então, nós não devemos entrar nessa conversa. Né? Devemos saber que Cristo virá, sim, virá, e isso é um motivo de uma alegria e esperança para nós, mas quando? Isso pertence a Deus. Deixemos para Ele. Eu tenho por mim, professor, assim, e quando alguém fala desse fim dos tempos, e se em algum momento da fala dele ele citar uma data, para mim isso prova que ele é um falso profeta. Porque a Escritura não deixa em nenhum momento claro isso. E o senhor colocou que isso não é uma coisa que não compete a nós. Se nós tivéssemos o poder de decidir, por exemplo, que dia que Deus era para voltar, então nós estaríamos nos colocando acima de Deus. Nós estaríamos fazendo de Deus o nosso servo. Porque ele estaria obedecendo uma ordem nossa. Esse é um dos pontos, assim, para mim, que marca muito. Colocou data, para mim, é falso profeta. Para mim, ele não está falando da parte de Deus. Né? Segunda questão, esses sinais, e o senhor colocou que eles não servem para a gente poder imaginar ou tentar colocar uma data, mas
a gente esquece que esses sinais são para mostrar a nossa fraqueza e a nossa finitude. Eu encaro esses sinais desta forma, para mostrar que por mais dinheiro que eu tenha, por mais poder que eu tenha, por mais que eu me sinta seguro e por mais que eu esteja bem de saúde, isso não é garantia de permanência eterna aqui, né? Certo, claro, tranquilamente. Né? Eu acho que nesse ponto os sinais nos lembram da nossa finitude, né? E como eu disse antes, lembram também que o pecado original, o pecado de Adão e Eva que foi transmitido a nós, ele traz consequências para toda a nossa vida, né? E a única solução é o perdão dos pecados que nós obtemos por meio da obra de Cristo, né? E que recebemos por meio da fé que o Espírito Santo coloca em nosso coração. Então, de fato, a gente deveria olhar para os sinais numa outra perspectiva, não aquela que procura adivinhar os tempos de Deus, mas que sabe que os sinais são uma maneira muito bondosa de Deus de lembrar coisas importantes para nós. Talvez até é interessante a gente aproveitar, né, pastor Volmir, esse tempo que nós estamos vivendo, você mencionou mesmo agora há pouco, né? Eu já li e vi até vídeos de pessoas aí se apresentando como teólogos e dizendo que o coronavírus e essa doença, a Covid, que seria o sinal de que o fim do mundo está chegando perto, né? E alguém até me fez uma pergunta tempos atrás, né? Será que o coronavírus é um sinal do tempo do fim, né? E a minha resposta é sim e não, né? Sim e não. Por um lado, todo e qualquer evento que acontece, assim como essa doença, como houve a peste bubônica e assim por diante, aquela peste espanhola, as guerras, terremotos, são sinais, claro que sim. Mas este não é o sinal, não é o maior sinal, né? Então, é mais um sinal. Agora, Cristo vai voltar imediatamente? Pode ser que sim, ele pode vir hoje, isso pertence a ele, né? Pode vir amanhã, ou pode vir daqui a 50 anos, nós realmente não sabemos, né? Então, isso que está acontecendo agora tem levado pessoas a, de fato, eu diria até abusar da palavra de Deus e com isso causar mais terror, medo e insegurança do que, de fato, orientar, né? Veja, esse evento que nós estamos vivendo agora, que mexe tanto com a nossa vida, né, ao ponto de até as aulas que nós temos no seminário e na UBRA não poderem se realizar fisicamente, nós temos que usar de recursos tecnológicos, né? Cultos em muitos lugares não podem ser realizados. Veja, tudo isso faz a gente parar para pensar um pouquinho mais sobre a nossa vida, né? E refletir sobre oportunidades que Deus está nos dando também. E aí, talvez, pastor Volmir, a gente deveria dizer uma coisa que nem sempre tem sido lembrada. Diante dessa situação da doença que está tirando a vida de tanta gente, nós temos que lembrar do papel que, como cristãos, temos de sorrir com quem sorri, ou se alegrar com quem se alegra, mas chorar com quem chora, né? Tem tanta gente que está passando por uma grande dificuldade, não apenas dificuldades financeiras por causa do emprego que muitos estão perdendo, mas, de fato, dificuldades na saúde, né? Perdendo pessoas queridas. É uma oportunidade que nós temos como cristãos de chorar com quem está chorando, sim, reconhecer que nós somos tão pequenos e não temos controle sobre a nossa própria vida e abrir os nossos braços e abrir o nosso coração e estender o amor de Cristo para os que estão sofrendo, né? Então, ao invés de ficar calculando quando será, nós deveríamos realmente estar aproveitando a oportunidade para crescer no conhecimento do nosso Salvador e amar o nosso próximo. E talvez sobre isso a gente não tenha falado tanto quanto deveria. Tem ouvido por aí tantos profetas, né, dos tempos do fim que querem anunciar quando será, quando nós deveríamos estar falando de outra coisa. Vamos falar da nossa esperança e vamos falar do amor ao próximo, do serviço àqueles que sofrem. Aí nós vamos ter muita oportunidade para atuar. Como tratar, professor, assim, nós temos uma esperança, uma confiança muito grande
E isso nós proclamamos e gritamos a qualquer canto, a qualquer lugar do mundo, né? Que nenhum fio de cabelo da nossa cabeça cairá sem que Deus o permita, né? E nós vivemos justamente essa época de muita reclusão, muito cuidado, e a gente precisa ter esse cuidado, porque faz parte da vida, né? Eu não vou me expor, porque se eu me exponho ao mesmo tempo, eu também posso estar tentando a Deus, e isso é uma das coisas que o cristão também não pode fazer. Mas essa questão da confiança, do fim, podemos dizer até, por exemplo, assim, que se for para eu morrer com esse coronavírus, bom, em primeiro lugar, Deus vai permitir que isso aconteça. Mas eu quero trazer, junto com essa ideia, a ideia do fim do mundo que até mesmo alguns ensinam. A questão, o fim do mundo para mim é com a minha morte, ou o fim do mundo será a destruição total de todo o mundo. Enfim, o que o senhor teria para falar sobre isso nessa questão? Porque alguns afirmam, não, eu morri, acabou, não tem mais nada. Eu sei que isso é uma questão de fé e de confiança, mas como nós falamos de fim do mundo e ao mesmo tempo nós estamos aí com bastante pessoas participando, né? Talvez eles também tenham essa dúvida. E a morte? Como encarar isso com relação ao fim do mundo? A morte, o apóstolo Paulo nos diz que a morte é o último inimigo, né? Mas ele também diz que a morte foi vencida. A morte foi vencida quando Cristo morreu na cruz pelos nossos pecados e ressuscitou. E o próprio Jesus diz, porque eu vivo, vós também vivereis. Então, na morte do cristão, nós temos dois aspectos que nós temos que ter em mente. Por um lado, a morte sempre é algo triste. Nós não podemos fazer de conta que a morte é uma coisa bonita. Lá, alguns filósofos da antiguidade falavam da morte como a sua grande amiga. Não, a morte não é amiga, a morte é consequência do pecado. Deus disse lá para Adão e Eva, no dia em que vocês me desobedecerem, comerem daquele fruto, certamente morrereis. Quer dizer, ali já começa a morte espiritual, que significa a separação da criatura do seu Criador. Isso é a primeira morte, né? As pessoas morrem no sentido de não estarem em comunhão com Deus. Isso é morte. Porque o que é vida? Vida é estar com Deus. Então, quando cristãos morrem, em primeiro lugar, é uma coisa triste, né? Nenhum de nós fica fazendo uma grande festa quando alguém morre. Nós choramos. Jesus chorou diante da morte do seu amigo Lázaro. Jesus ficou muito tocado, impressionado, quando viu as irmãs de Lázaro chorando e as pessoas lamentando. Ou seja, chorar diante da morte é uma coisa não apenas natural, mas que faz parte até do nosso amor ao próximo. Agora, a morte, ela não nos tira a esperança, porque para cristãos vale uma promessa muito bonita que nós temos na Bíblia, que o próprio Jesus diz, né, que ainda que morra, viverá. O apóstolo Paulo vai dizer que ele deseja muito partir e estar com Cristo, o que é incomparavelmente melhor. Nós sabemos que na morte acontece uma coisa terrível para alguém, que se quebra aquilo que seria inquebrável, ou seja, a vida humana, o corpo é sepultado e aguarda a ressurreição, e a alma vai para o seu devido lugar. Então, cristãos sabem que vão estar com Cristo já na morte e aguardarão a ressurreição. Então, a morte tem esses dois aspectos, que a gente não pode esquecer nenhum deles. Tem o aspecto da tristeza, da dor, que é uma consequência do pecado. Por outro lado, não é um motivo para desespero. O apóstolo Paulo mesmo diz que ele, e é um texto que nós costumamos lembrar e usar nas cerimônias de sepultamento, é um texto muito interessante da primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, quando ele diz, não queremos, irmãos, que sejais ignorantes com respeito aos que dormem, aqui ele fala dos que morreram, né? Para que não vos entristecerdes como os demais, que não têm esperança. Ou seja, mesmo na morte, quando nós choramos, nós temos esperança. E a esperança é,
quem morre na fé em Cristo está com Cristo e aguarda a ressurreição final, quando corpo e alma novamente estarão reunidos em perfeição agora. Então, eu acho que a gente tem que acentuar esses dois aspectos, né, pastor Valmir? Há uma dor na morte, nós choramos quando perdemos uma pessoa querida nossa, né? Por outro lado, nós temos a esperança do reencontro em Cristo. Né? E o grande consolo, isso né, de fato, eu até levantei essa questão justamente até porque eu sei que muitos cristãos são confrontados com essas frases e muitas vezes ficam até sem ação, né, dizendo que simplesmente não, o fim do mundo é quando você morre. Então, na verdade não é, porque nós deixamos alguém que amamos aqui e ao mesmo tempo nós nos unimos com alguém que já partiu, com todos aqueles santos, os cristãos que já estão diante do altar de Deus. Então, na verdade, não é o fim. A morte não é o fim ainda, né? Aquela frase lá, o cemitério é a última morada, não é a última morada. Não é mesmo? Na verdade, a última morada é o céu, né? Essa é. Professor, quando nós falamos em sinais, e o senhor voltando um pouquinho na questão desses sinais do fim dos tempos, haveria algum sinal de todos os que foram citados por Cristo como um grande sinal, por exemplo, que pudéssemos destacar? Bem, nós comentamos antes que normalmente quando se fala dos sinais, nós pensamos em coisas que não são boas, né? Em coisas ruins, terremotos, guerras, fome, catástrofes, pestes, etc. Mas há um sinal que é puro evangelho. É um sinal que é a melhor coisa possível. É quando Jesus, lá no Evangelho de Mateus, no capítulo 24, que tem lá um longo discurso de Jesus em que ele fala sobre as coisas do fim, ele fala primeiramente sobre a queda da cidade de Jerusalém, que aconteceu lá no ano 70 da era cristã, mais ou menos uns 40 anos depois dele ter falado isso, né? Mas ele fala também sobre o fim dos tempos. E num dado momento ele diz assim que será pregado este evangelho em todas as nações, por todo o mundo. E isso vai ser um testemunho para as nações. O que Jesus está querendo dizer com isso? Ele está querendo dizer que enquanto houver mundo, enquanto houver pessoas neste mundo, enquanto não chegar o fim dos tempos, o juízo final, o evangelho, a mensagem da salvação, sempre estará sendo anunciada. É claro que vai ter gente que talvez vai usar esse texto bíblico para dizer, bom, talvez o evangelho não chegou ainda em determinado lugar, portanto, o fim do mundo não pode acontecer. Bom, nós não podemos entrar nessa, porque, de novo, nós vamos querer aí nos meter a calcular os tempos do fim, né? Ou o fim do mundo. Isso, na verdade, é uma promessa que Deus dá. Eu diria, pastor Valmir, que esse é um grande sinal, é um importante sinal. Ele é um importante sinal que eu diria assim por dois motivos. Um, porque ele nos dá esperança. Né? E qual é a esperança? Por pior que fique o mundo. Às vezes o pessoal diz, mas está tudo ficando de mal a pior, está piorando. Pode ser verdade até, mas por pior que fique, a palavra de Deus nunca deixará de ser proclamada. O Espírito Santo vai trabalhar nos corações até o último dia. Até o último dia haverá oportunidade de salvação. E isso é motivo de esperança. Por outro lado, eu diria, isso também talvez eu poderia chamar de um desafio ou de uma oportunidade para a igreja cristã. Né? Nós temos esse tempo da graça, em que nós somos convidados a, como instrumentos de Deus, sermos proclamadores do Evangelho. Né? E veja que coisa maravilhosa, nós agora estamos aprendendo cada vez mais a usar da tecnologia para fazer isso. Ou seja, quantos cultos, quantas lives, né? Quantos estudos bíblicos, quantas devoções estão acontecendo em volta do mundo todo. Né? Alguém brincou que as igrejas não estão fechadas. Na verdade, em cada casa agora tem uma igreja. De uma certa maneira, né? Eles podem levar a palavra de Deus para dentro das casas. É claro que nós ansiamos pelo dia em que nós poderemos voltar novamente aos cultos, né? Totalmente, com toda a liberdade, sem problema nenhum. Mas enquanto isso não é possível, pelo menos em alguns lugares,
nós temos tido oportunidade e o evangelho está sendo pregado. Então, eu diria, precisamos acentuar mais isso, né? As pessoas normalmente olham para as pestes, guerras e catástrofes. Ok, vamos olhar para isso e vamos olhar com tristeza e, ao mesmo tempo, com solidariedade com os que sofrem. Mas, por outro lado, vamos olhar com esperança, com esse sinal maravilhoso que Deus nos dá de que o evangelho nunca deixará de ser anunciado. Sempre haverá pregação do evangelho. Até dentro desse teu pensamento, professor, eu lembro que o professor Ernie, agora diretor executivo da SBB, ele colocou um dado assim que eu, na verdade, não me lembrava, né? Ele falou que no mundo existe de 6 mil a 7 mil línguas, né? E já existe em torno de 3 mil, em torno de 3 mil já existe a palavra de Deus traduzida. Só que aí podemos pensar, então 50% do povo está ouvindo. Daí ele disse, não, na verdade, praticamente 90 e poucos por cento das pessoas já estão ouvindo por causa da facilidade da comunicação. Hoje nós não precisamos nem aprender a falar inglês, nós pegamos um aparelhinho e ele traduz na hora o que a gente está falando. Verdade. Então, é um dado interessante. Junto com esse sinal, professor, até o senhor, eu quero te agradecer, porque o senhor me fez olhar para o lado positivo, de novo, de uma coisa, que antes eu olhava como um outro grande sinal, que Jesus mencionou, a falta de amor. Para mim, era um dos grandes sinais que eu sempre tinha comigo, né? Mas agora, sem dúvida nenhuma, eu vou preferir olhar para esse lado positivo de dizer, não, o evangelho está sendo pregado, e Jesus disse que ele só voltaria depois que as pessoas tivessem a oportunidade de ouvir. E ao mesmo tempo, quando eu olho, a gente olha para a humanidade, para as situações que estão acontecendo, tantas catástrofes, não só catástrofes no sentido da natureza, mas também no que o ser humano é capaz de fazer com o outro, da forma brutal como ele age, da forma com o que está acontecendo muitas vezes dentro das próprias congregações cristãs. Isso é muito preocupante. E eu não vou esconder, nós temos uma preocupação especial com isso. E quando nós olhamos, para mim, um dos grandes sinais, eu vou preferir, claro, que olhar para o lado do sinal que o senhor destacou, porque é um sinal positivo, mas para mim a falta de amor. Será que nós podemos dizer que, de fato, as coisas estão se esfriando, o amor está se esfriando, quando a gente olha para muitas situações, os templos sendo fechados, templos históricos, onde as pessoas já não frequentam mais, estão sendo vendidos, né? Porque não tem como manter e não está sendo usado para aquilo que foi edificado. Como é que podemos lidar? É um dos sinais também? Tranquilamente que é, né? Jesus diz lá que, por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos, né? A iniquidade significa pessoas viverem sem a lei de Deus na sua vida, ou seja, cada um fazer a sua própria lei, cada um se tornar o seu próprio senhor, que, aliás, foi a grande tentação na qual caíram Adão e Eva, né? De quererem ser iguais a Deus. E essa tentação continua até hoje, né? Então, a falta do amor, ela é uma consequência do fato de que pessoas se afastam do seu Criador. Ao se afastarem do Criador, se afastam daquele que é a fonte do verdadeiro amor, né? E, de fato, tem coisas muito tristes acontecendo, né? E isso nos levaria a, talvez, por um lado, ficar um pouco desesperados e desesperançados. Mas eu gostaria de olhar por um outro lado, né? Isso nos convida a, em primeiro lugar, estarmos vigilantes, que, aliás, é uma palavra que Jesus utiliza muito quando ele fala sobre os tempos do fim. Vigiai. E o que significa vigiar nesse sentido, né? Significa, basicamente, o seguinte: ouvir aquilo que o próprio Jesus, João Batista e os pregadores e os apóstolos pregaram: arrependei-vos e crede no Evangelho. Este é o vigiar. O vigiar significa eu estar consciente da minha pecaminosidade, da minha dependência da graça de Deus e saber que em Cristo eu tenho pleno perdão dos pecados
estou reconciliado com Deus, tenho comunhão com meu Pai Celestial. Então, essa é a vigilância que nós precisamos trabalhar também nas igrejas, né? Não deixar que as pessoas durmam espiritualmente, não deixar que as pessoas fiquem, eu diria assim, que esqueçam dessa preciosidade que tem, que é a sua fé, né? Agora, nós não podemos, não é, pastor Valmir e amigos, não podemos nos enganar com falsas expectativas, né? Algo do tipo assim, imaginar, olha, de repente nós vamos conquistar o mundo inteiro com o Evangelho, né? Que bom seria, que bom seria. E esse é o desafio, e nós, na verdade, deveríamos persegui-lo. Agora, nós devemos lembrar que o coração humano é, por natureza, mau. O coração humano, por sua própria natureza, ele é contrário a Deus. E é somente por um milagre, que é o milagre da conversão, que só Deus pode realizar no coração, é só por esse milagre que pessoas são modificadas, né? Então, nós temos diante de nós isso. Por um lado, essa realidade triste, de que o amor vai esfriando. Por outro lado, nós temos este desafio, essa oportunidade de que o Evangelho vai continuar sendo pregado. E esse é o grande remédio para a humanidade. Na verdade, não há outro. E nós o temos em abundância, né? E ele não é só nosso, ele foi dado para o mundo inteiro. Professor, quando nós falamos ainda em sinais, é um dado interessante e uma coisa para a gente refletir também, né? O senhor antes mencionou a queda em pecado, né? E não tem como nós falarmos sobre qualquer assunto, muitas vezes, sem retornar lá. Até mesmo semana passada eu fiz o sepultamento de uma senhora aqui, e aí eu mencionei que a morte dela não era por causa de um pecado dela, mas é consequência ainda da primeira desobediência. Sim. E todos os outros sinais, na verdade, eles acontecem justamente querendo ou não, por mais que a humanidade ela não queira aceitar isso, nós seres humanos, nós tentamos achar desculpa para tudo, nós queremos achar um culpado para tudo sempre. Mas não tem como nós falarmos sobre qualquer assunto referente a Deus, a criação do mundo, a queda, o pecado, sem nós fazermos rapidamente uma lembrança daquela primeira desobediência. Porque o que nós colhemos hoje ainda é fruto daquilo. Ainda é fruto lá do paraíso. E isso... As pessoas às vezes dizem, não, mas agora as coisas estão acontecendo. Não, na verdade elas sempre aconteceram. Pecado sempre foi pecado e sempre existiu. De uma forma mais visível ou menos visível, mas o pecado sempre existiu. O que nós temos hoje de diferente, na minha visão, é apenas a rápida comunicação. E aí eu quero mencionar as torres gêmeas lá dos Estados Unidos. Quando elas caíram, quando o primeiro avião bateu, nós já tínhamos a filmagem do mundo todo estava assistindo aquilo lá. Agora, se nós não tivéssemos uma comunicação tão rápida, será que nós estaríamos apavorados? Né? Pensar assim, na China começou o coronavírus no final do ano passado. E nós já ouvíamos falar que isso podia se espalhar. Então, nós tivemos o grande privilégio de estar preparado para isso, ou tentar fazer alguma coisa, ou pensar de uma maneira diferente. Mas nós tivemos essa oportunidade. Enquanto que no passado, talvez a morte de um parente levava quase 1 ano, 2 anos para chegar até o seu destino. Então, eu penso que todos esses sinais, eles se tornam, parece que tão grandes e tão acontecendo agora. Não, mas é por causa da comunicação. Não sei como o senhor encara isso, né? Mas é a minha visão diante dos fatos que a gente vê, né? Não, isso é verdade. Veja, acho que muitos dos que estão nos acompanhando aí viveram a mudança do milênio, né? Ou pelo menos a entrada do ano 2000. E eu lembro bem que o que se dizia na época lá, que aconteceria uma grande catástrofe, pelo menos nos computadores, os computadores iriam tudo se tornar inúteis e assim por diante. Tanto alarmismo que houve, né? Todo mundo estava atento para o ano 2000. No fundo, não aconteceu nada daquilo.
Mas se a gente voltar um pouco mais, ou bastante mais no passado, no ano 1000, quando também houve uma mudança ali, 999 para o ano 1000, existe um livro que foi escrito na Europa exatamente sobre o ano 1000, e o autor lá ele vai mostrar que a maioria das pessoas nem sabia que estava chegando o ano 1000. Não tinham nem conhecimento da data exatamente. E isso, vamos chamar essa ignorância, o ignorar algo, não saber algo, por um lado, pode ser muito ruim, é claro, né? Sempre é bom que a gente esteja atento para as coisas. Por outro lado, talvez tenha até um lado benéfico, não é? Que as pessoas não se preocuparam com isso, né? Com o fato de que estava chegando o ano 1000, né? Então, só fazendo esse paralelo com o que você colocou agora há pouco, né, pastor Valmir, a comunicação é uma bênção muito grande. Veja, a bênção da gente poder pregar o evangelho hoje pela internet e isso chegar no mundo inteiro, né? Por outro lado, claro, se comunicam também mais rapidamente as coisas ruins que acontecem. Evidentemente que isso acontece também, não é? Mas eu prefiro olhar isso sobre o lado da bênção, de fato, né? Eu acho que é novamente a oportunidade que Deus nos dá para que nós possamos divulgar a mensagem dele com muita rapidez, de modo que muitas e muitas pessoas tenham acesso a ela, né? Isso é uma coisa maravilhosa, né? Imagina, eu estava esses tempos conversando com a minha mãe, que tem 87 anos, e que agora, há pouco tempinho, começou a aprender a lidar com o WhatsApp, né? Nós fazemos... Coitado. Mas ela só usa isso para um motivo, viu? Para uma leitura bíblica em família, que nós temos... muito bom. E ela tem participado. É muito bonito, porque eu tenho uma filha minha morando nos Estados Unidos, com meu genro, uma irmã morando em Brasília, outra em Porto Alegre, um filho em Gravataí, o outro em Novo Hamburgo, e nós aqui. Então, temos a oportunidade de nos reunir pela tecnologia. Veja que coisa maravilhosa, né? E a minha mãe me contava que ela ouviu do avô dela, imagina, isso nós estamos lá pelos anos de 1940, né? Ela ouviu do avô dela que ele disse um dia, quando chegou o primeiro rádio lá na cidade onde ela morava, ele disse, olha, vai ter um dia em que a gente vai ter um aparelho desse, que vai ter alguém falando e a gente vai enxergar ele, né? Quer dizer, aquele velhinho, eu acho que ele soube olhar para o futuro aí e não sei se adivinhar ou o quê, mas é o que nós estamos fazendo hoje, né? Veja, hoje nós podemos conversar com alguém que está no outro lado do mundo e vê-lo face a face, olhar as reações que tem, né? Quer dizer, imagina que coisa fantástica isso. Se, por um lado, a comunicação, de fato, propaga aquilo que é uma má notícia, vamos olhar por esse lado. Ela propaga coisas boas. E nós temos que aproveitar isso, né? Vamos dizer isso com todas as letras, pastor Valmir. A comunicação, a tecnologia, a ciência, tudo que é de bom que há nesse mundo é de Deus. Deus nos dá isso. Isso não pertence ao diabo, isso não pertence ao mal. Deus é que nos dá isso. Infelizmente, tem gente que usa isso para o mal. Tem gente que usa bênçãos de Deus para motivos egoístas. Mas é uma bênção. Ter a internet é uma bênção. Mas ela é muito mal usada. É verdade. Infelizmente, muita gente usa mal. Mas vamos nós usar bem. Mas usam até a palavra de Deus mal. Exatamente, é verdade. Alguns se escondem atrás dela e para arrancar e ficar milionário e arrancar o dinheiro do povo e tudo mais, nós temos que ser honestos. Muitos estão escondidos atrás da palavra de Deus apenas. É uma pena. Falam de Deus, mas não falam o que Deus quer que seja anunciado, né? Então esse é um detalhe. Mas só esclarecendo aqui, quando eu falei coitada para tua mãe, eu estava me referindo que com 87 anos aprender a lidar com essa tecnologia. Eu com 47 já apanho, imagina ela com 87. Eu entendo. Mas tá bom. Mas o Sebastião já ele levantou uma questão aqui, professor, eu queria trazer para ti. Seria o crescimento de diferentes evangelhos um sinal de escatologia? Nós temos ouvido falar realmente que apareceram outros evangelhos, né? E essa até seria uma questão interessante para conversar até com o professor Ernie, né? Mas contigo aí na questão da escatologia, isso seria um dos sinais também?
Não tem nem dúvida, não tem nem dúvida. Acho que o pastor Sebastião aí coloca um ponto muito importante. Eu aproveito para mandar um abraço para ele. Não o vejo há bastante tempo, mas mando meu abraço fraterno. E a lembrança dele é uma lembrança muito importante, né? O próprio Salvador Jesus, ele diz que nos últimos tempos se levantarão falsos profetas que enganarão a muitos. Ele diz isso lá no Evangelho de Mateus, no capítulo 24, né? Falsos cristos. Haverá, Jesus diz, olha, vai ter gente vindo em meu nome dizendo eu sou o Cristo e vou enganar a muitos. E até o primeiro alerta que Jesus dá nesse seu grande discurso escatológico, que está lá em Marcos capítulo 13, Mateus 24, Lucas 21, o grande alerta que ele dá em primeiro lugar é vejam que ninguém os engane. Então, de fato, a presença de falsos profetas é um sinal dos tempos do fim. Né? O livro do Apocalipse, ele fala de um falso profeta do fim, que é até muito curioso, o capítulo 13 de Apocalipse aparece lá um monstro horroroso, né? Mas também aparece um outro monstro que é parecido com um cordeiro, só que quando ele fala, ele tem a voz do dragão, que representa Satanás. E esse segundo monstro de que fala o Apocalipse capítulo 13 é chamado mais adiante de o falso profeta. Então, esse é um sinal realmente dos tempos do fim, né? Infelizmente. Né? E por isso mesmo o alerta de Jesus, cuidado para que ninguém os engane. Né? Nem todo mundo que carrega uma Bíblia embaixo do braço, ou que fala num programa religioso na televisão, merece ser ouvido. Né? Há mensagens por aí que, como você mesmo colocou, pastor Volmir, que não estão de acordo com a revelação de Deus. Né? Então, sim, eu diria, a colocação do colega Sebastião, ela é muito pertinente. É interessante até, falando dessa palavra de Deus, e o senhor falou antes até na comunicação que vem coisas boas e vem coisas ruins, né? Esses falsos profetas aí. Na verdade, ela vem junto com a onda também, porque assim como nós estamos tentando levar a palavra de Deus pura para vocês que estão aí participando, conduzir vocês de forma a pensar da maneira como Deus quer e ensina na sua palavra, nós temos também esses falsos profetas que estão aí no nosso contexto e na internet. E aí eu quero aqui, um parênteses, chamar a atenção e pedir para vocês, cuidem muito de quem vocês vão ouvir. Qual é o momento que vocês vão sentar na frente de um celular aí agora estar acompanhando o estudo? Quem são que está de fato pregando esse evangelho? Porque tem muita coisa e ele vem de forma muito sutil, muitas vezes brilhando, iluminado, né? As pessoas aparentemente vendem coisas muito bonitas, mas que por trás não passa de apenas falsos profetas, né? Então, abrem o olho. Vocês têm hoje a liberdade de conectar a internet e de ter o acesso aonde vocês quiserem. Mas cuidem de quem vocês vão ouvir alguma coisa, né? Até a Nilva Crack, lá do Paraná, ela é minha cunhada, ela colocou assim, também dependem das reações que temos perante os acontecimentos, né? Eu imagino que ela queria colocar assim, por exemplo, diante desse fato do coronavírus que o senhor colocou antes, e que muitos estão pregando que agora é o fim do mundo mesmo, né? A reação que ela tem diante desse fato, isso muda alguma coisa para o mundo? Muda alguma coisa para nós? Eu não sei se eu entendi exatamente qual é o ponto, se a nossa reação muda algo. Muda em relação ao que está acontecendo, por exemplo, a minha reação muda. Se a minha cunhada está me ouvindo aí, ela pode até nos corrigir se a nossa interpretação da palavra dela estiver errada. Mas, por exemplo, a minha reação diante do fato de existir agora o coronavírus, isso muda alguma coisa? Bom, depende, a pergunta é muda para quê, né? Muda para a gente mesmo? Com certeza que sim, né? Com certeza que sim. Veja, o acontecimento, ele é um só, ele é bem objetivo, está acontecendo algo, né? Está acontecendo uma pandemia.
qual é a reação que eu tenho diante dela? Nós já falamos sobre isso antes, eu acho que é importante reiterar isso. Eu posso ter uma reação talvez de um derrotismo, né? Dizer, olha, nós vamos tudo morrer, e, enfim, não adianta fazer nada, e a gente meter a cabeça dentro de um buraco no chão, né? Querendo se esconder do problema. Ou nós podemos enfrentar isso. E enfrentar como? Enfrentar com um senso de realidade, é um problema que nós estamos vivendo, tem muita gente sofrendo, nós não podemos ignorar isso, não podemos fazer de conta que não está acontecendo nada, né? Temos que aprender a chorar com os que choram, mas, por outro lado, nós temos que demonstrar, nesse momento, o valor da verdadeira fé em Cristo, né? A fé em Cristo, ela nos dá a oportunidade de amar o próximo e de testemunhar o Evangelho, que é o grande conforto para o sofredor. Então, sim, eu não sei se era exatamente esse o ponto que ela queria colocar, mas a nossa reação diante de um fato que está aí diante de nós vai ter repercussões na maneira como nós vamos agir. E é interessante a tua colocação sobre isso, professor. Tanto para mim, por exemplo, como eu encaro o fato, até a gente aprende que o fato nunca é o problema, mas a interpretação que se faz de um fato é ali que causa o sofrimento nas pessoas, né? Então, a forma como eu encaro esse fato, como eu estou olhando para ele, e como eu proclamo isso diante das pessoas, eu posso proclamar em voz de desespero, ou eu posso proclamar com uma voz de confiança, de um filho de Deus que está plenamente seguro de que cada dia da minha vida e da vida do povo de Deus está nas mãos de Deus e pertence a Ele. Então, claro que eu vejo assim, complementando um pouquinho o que o senhor disse, claro que muda, e muda muito para mim. Eu acho que muda, porque eu posso, por exemplo, o senhor como um chefe de família, depende como o senhor encarasse essa situação agora, o senhor podia levar pânico para a tua família. Até mesmo pelo conhecimento bíblico que o senhor tem. Mas se o senhor mantém a calma e diz, não, os nossos dias estão na mão de Deus, eu encaro isso de maneira mais tranquila, e essa confiança, querendo ou não, o senhor vai transmitir para sua esposa, para os seus filhos, para sua mãe e para quem estiver perto de ti. Eu penso que muda e muito nessa questão aí, por isso a proclamar a forma correta essa palavra, né? Eu quero mencionar aqui um versículo, professor, que eu não poderia deixar nós terminarmos a nossa live sem comentar um pouquinho sobre ele. Apocalipse 2:10, que é um texto, para mim, fala o coração do cristão, diante de tudo que a gente vê. E ali tem palavras, ao mesmo tempo, um alerta de Deus para o povo de Deus. Ele diz assim: não temas as coisas que tens de sofrer. Eis que o diabo está para lançar em prisão alguns dentre vós, para ser dispostos à prova. E tereis tribulação de 10 dias. Ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Bom, primeira coisa, ele está falando que sofrimentos vão vir. Esse pensamento moderno de que o cristão não deve sofrer. Como encarar isso diante dessas palavras de Apocalipse? Essa pregação que por vezes se ouve por aí, de que um verdadeiro cristão não sofre, ela levaria o apóstolo Paulo a se escandalizar, né? Porque o apóstolo Paulo nos conta que, lá na segunda carta aos Coríntios, que ele teve por causa das grandes revelações que ele teve, Deus colocou um espinho na carne dele, que provavelmente era algum tipo de doença, ou enfim, algum problema muito grande que o apóstolo Paulo teve. E ele diz lá que ele por 3 vezes pediu a Deus que o livrasse. E Deus disse, não, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na tua fraqueza. Então, dizer que um verdadeiro cristão não sofre é uma grande mentira. É uma grande mentira. E eu vou dizer mais, pastor Valmir, isso já trouxe muito sofrimento para pessoas muito queridas, muito humildes na fé, né? Pessoas que ouviram esse tipo de mensagem e caíram quase que num desespero, né? Dizendo, poxa, mas eu continuo sofrendo, então quer dizer que eu não tenho fé, eu vou para o inferno, né? Apesar de serem pessoas que tinham uma fé
genuína, talvez uma fé fraca, não importa, mas uma fé genuína no Salvador Jesus Cristo, e que foram levados a desesperar, a duvidar do conteúdo da sua fé. Né? Então, nós não podemos suportar esse tipo de mentira. Né? E você tem razão, o texto de Apocalipse é mais um dos tantos que nos lembra que sofrimentos acontecem na vida de cristãos. No entanto, você antes usou uma expressão que eu gostei muito, quando nós estávamos falando das reações, né? E você falou da maneira como a gente encara aquilo que está acontecendo. E aí eu me lembrei de uma palavra que é muito importante dentro da nossa fé e dentro do assunto da escatologia. Nós já usamos essa palavra hoje, mas ela merece ser sublinhada. É a palavra esperança. Às vezes, quando a gente fala da escatologia, parece que tudo gira em torno do fim do mundo. E fim do mundo, essa expressão fim do mundo, num primeiro momento, ela causa choque. Ela causa um terror até. Né? Existem filmes por aí que mostram o fim do mundo. Claro que nenhum deles retrata aquilo que a Bíblia fala do fim do mundo. Mas, na escatologia cristã, a palavra-chave é a esperança. Nós temos a esperança por causa da promessa de Deus. A promessa que ele dá. E você leu aqui uma promessa maravilhosa. Ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. A coroa, no livro de Apocalipse, a coroa tem um simbolismo. Aliás, toda a linguagem do Apocalipse é muito simbólica, mas a coroa no Apocalipse simboliza a vitória. A vitória que Cristo tem e que Cristo nos dá. Então, nota, se por um lado a gente, quando fala dos tempos do fim, talvez seja levado a pensar em catástrofes e tudo mais, nós temos que lembrar que esse é um tema da esperança cristã. Nós esperamos firmados nas promessas de Deus. Ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. E a coisa maravilhosa é que essa fidelidade, ela não depende de nossas próprias forças. Essa fidelidade nos é dada como um dom de Deus, Espírito Santo, por meio da sua palavra. Quer dizer, nós, quando recebemos a palavra de Deus, quando recebemos a Santa Ceia, quando recebemos a absolvição de nossos pecados, quando recordamos do nosso batismo, nós somos conduzidos a essa fidelidade que nos dá a esperança da coroa da vida. Então, sem dúvida nenhuma, é um texto bíblico importante, por esse motivo que você levantou, por esse duplo motivo, né? Por um lado, para lembrar que cristãos sofrem, sim, é verdade, né? Isso ainda é marca do pecado, ninguém está pagando pelo pecado, sempre é bom lembrar, Jesus pagou pelo nosso pecado, mas é um sinal do pecado, é uma consequência do pecado, mas, sobretudo, nós temos a esperança de que em Cristo temos algo muito maior do que isso, que é o perdão dos pecados que nos dá a vida eterna. Até quando ele fala aqui que o diabo está para lançar em prisão alguns dentre vós, né? É bom e é importante lembrar para as pessoas. Hoje nós temos assim o acesso de novo, a questão da comunicação volta à tona de novo. Nós temos as informações muito rápidas de que cristãos, especialmente da África, ali eles estão sendo mortos todos os dias por causa da fé. Mas quero lembrar que isso é uma coisa que sempre aconteceu também. E vamos começar ali com Estevão, o primeiro mártir, né? Que ele também foi levado para fora da cidade por uma lei que o povo lá ficou bravo com ele porque ele testemunhou a fé. Então sempre quando ali fala de sofrimento, né, que tens de sofrer, e olhamos para a questão dos cristãos que podem ir para a prisão, podem ser mortos por causa da fé, isso também é fruto da fé. Olhar para o lado positivo de novo, né, que até mesmo nesse sofrer, esse morrer, esse ser preso, significa fim dos tempos, significa, pode ser sinais, mas eles sempre têm acontecido, então isso não é para mim um dos grandes sinais, porque isso sempre aconteceu, mas que a gente reflita sobre isso de fato, que ser cristão é carregar a cruz. E carregar a cruz significa sofrer, significa que no momento em que eu recebo a fé, eu já tenho 3 inimigos já bem declarados para o resto da vida.
o diabo, o mundo e a minha própria carne. E a gente fica pensando como lutar contra a própria carne, né? Como a gente briga com isso constantemente na nossa vida. Então, esse versículo aqui ele é realmente muito consolador para mim, pessoalmente. Eu tenho certeza que para muitos de vocês, né? Professor, olhando assim agora para essa questão dos sinais, assim, que outros sinais, de que outra forma nós ainda podemos olhar para isso? Nós já falamos do que vem acontecendo, falamos de dois grandes sinais, um positivo, que é a pregação do Evangelho, e o outro, a questão do amor, né, que está se esfriando. Mas eu gostaria, assim, que o senhor colocasse, assim, uma palavra diante de tudo que está acontecendo, para que os nossos participantes, eles de fato terminassem ouvindo a nossa live, mas consolados, assim, de fato, pelo que estão vendo. O que o senhor gostaria de dizer ainda sobre isso? Olha, eu creio, pastor Valmir, que não há nada melhor do que a gente ouvir nesse momento, não uma palavra minha, mas uma palavra do próprio Salvador Jesus Cristo, né? Se nós olhamos lá para eu mencionei há pouco o capítulo 13 de Marcos, capítulo 24 de Mateus, capítulo 21 de Lucas, os três tratam daquele grande discurso de Jesus sobre o fim dos tempos. E se nós olhamos lá, cada um desses textos, ele vai falar de acontecimentos tristes que ocorrem, que mostram que o nosso mundo está doente, né? E que até aguarda quando Cristo voltar e criar novos céus e nova terra, nossa grande expectativa. Também há o sinal, como você lembrou, da pregação do Evangelho, mas lá em Lucas tem um texto bíblico que eu faço questão de trazer, e é uma palavra do próprio Jesus, e eu acho que ela encerra muito bem a nossa discussão aqui, a nossa conversa, né? Porque é o próprio Cristo nos lembrando disso. Veja como é que ele diz lá em Lucas 21, 28. Ora, ao começarem estas coisas a suceder, exultai e erguei a vossa cabeça, porque a vossa redenção se aproxima. Notem, a vossa redenção. Quer dizer, Jesus olha para o futuro nosso como a nossa redenção. A nossa redenção já começou lá no Calvário, quando Jesus morreu por nós e perdoou o nosso pecado. A nossa redenção ela foi certificada na ressurreição de Cristo. Ela nos foi dada no nosso batismo. Ela nos é lembrada no Evangelho, mas ela vai se concretizar plenamente quando Cristo vier. Então, diante dos sinais, eu diria, ao mesmo tempo em que nós, como já falamos hoje, né, várias vezes, nós temos que olhar para o lado, ver o nosso próximo que está sofrendo e demonstrar o amor ao nosso próximo, mas eu diria, a grande coisa que nós temos que ter diante de nós e que essa palavra de Cristo nos traz é: exultem, ergam a sua cabeça, a redenção se aproxima. Ou seja, nós olhamos para os tempos do fim, não com terror, não com medo, mas com a esperança de que o nosso Salvador virá no tempo dele. Pode ser hoje, pode ser amanhã, pode ser daqui a 10 anos. É o tempo dele, né? E que bom que é o tempo dele, ele sabe que é melhor. Mas o importante é a nossa redenção se aproxima. O grande dia do reencontro com os nossos queridos que já partiram na fé, mas principalmente do nosso encontro face a face com o nosso Salvador. Acho que não tem coisa melhor do que essa, pastor Valmir, né? E essa é a nossa grande esperança e alegria. Realmente, professor, eu gostaria justamente que os nossos participantes aí da live terminassem assim e dormissem e vivessem com essa alegria no coração. Porque não olhar para o mundo e lamentar as coisas do mundo, mas saber que isso foi dito pelo nosso Salvador. Ele já nos alertou de que essas coisas iriam acontecer. Nós não precisamos nos apavorar diante desses fatos e de qualquer outro fato que vier a surgir daqui para frente. Nós, ao olhar para esses fatos, nos alegrar e dizer: olha, estamos mais perto de sermos recebidos pelo Salvador. Essa alegria é que eu quero de fato que os nossos participantes eles tenham no coração.
porque isso faz uma diferença. Aquilo agora que até que foi falado da questão de como eu interpreto um fato. Olhar para esses fatos de maneira encarando Cristo Jesus, eles se tornam alegres, eles se tornam tranquilos. Eu não estou falando com isso que a gente não vai chorar, que a gente não vai morrer, que a gente não vai sentir saudade, que a gente, de repente, terá que sepultar um familiar e nós vamos ficar alegres, pulando de alegria. Não é isso que nós estamos falando. Nós estamos falando de uma alegria que ninguém pode tirar do nosso coração, porque quando os nossos olhos olham para Cristo, eu lembro sempre quando Cristo disse para Pedro lá em cima sobre as águas, ele disse, vem. E Pedro foi caminhando, e enquanto ele esteve com os olhos fixos em Cristo, ele pôde caminhar tranquilamente. Mas quando ele começou a olhar para o lado, e agora até esse lado e essas ondas, quando ele começou a reparar no vento, eu quero até mencionar que, de repente, nós olhamos para todos esses acontecimentos da vida e vamos começar a afundar. Mas olhar para Cristo, continuar olhando para Ele, não importa o que aconteça. A terra vai tremer, vulcões vão estourar, guerras podem acontecer, mortes dos cristãos podem acontecer, nós podemos pagar muito caro pela fé, por sermos cristãos, mas mesmo diante disso, nós podemos ter essa alegria que o Senhor falou ali. E é com isso que eu quero, de fato, que os nossos participantes da live terminem no coração. Eu quero que vocês sintam essa alegria no coração e na alma de vocês. Porque eu tenho certeza absoluta que vocês vão dormir melhor. Vocês vão acordar melhor amanhã, tendo essa esperança. Não importa o que aconteça. Essa confiança de nós pertencermos a esse Deus, de que a nossa redenção se aproxima. Redenção é um dia de alegria, é um dia de paz, é um dia de estar na presença de Deus. Então, isso precisa, de fato, alegrar o nosso coração. E nada melhor, professor, obrigado por nos lembrar essas palavras no final aí da nossa live. Obrigado mesmo, porque para mim foi também muito importante isso. Mexer com essa esperança novamente, né? Muito bem, professor. Estamos aí há 1h30 quase, falando aí com os nossos participantes. Eu queria que o senhor deixasse as suas palavras finais aí, então. Mas antes do senhor falar, eu quero dizer de novo, muito obrigado aí pela tua prontidão em aceitar aí o meu convite, tá? Fica à vontade. Para mim foi um prazer muito grande, pastor Valmir, conversar com você e com os irmãos e irmãs que estão interagindo também, que estão assistindo essa live, e principalmente desejar que Deus os guarde bondosamente. Aquilo que eu tenho dito para os alunos também ao final de cada aula que a gente teve no primeiro semestre, durante esse período da pandemia, né? A nossa confiança continua em Deus, os tempos mudam, mas nós confiamos nele, por isso que ele os abençoe, os guarde e os mantenha firmes na fé. Vamos nos cuidar de fato, né? Você lembrou isso muito bem há pouco, que nós precisamos cuidar da nossa saúde, ela é preciosa aos olhos de Deus, confiando nele, né? E sabendo que nossos dias estão nas mãos dele. Então, podemos acordar a cada dia, mesmo em meio aos sofrimentos e dores que há no mundo, né? E que clamam por nossa solidariedade, por nosso amor, nós podemos levantar a cada dia com a esperança e com a certeza de que o nosso Salvador está conosco. Então, que esse bondoso Salvador também esteja com cada um de vocês, os abençoe, os guarde e os dirija na sua vida, cada um e a sua família também. Valeu, professor. Muito obrigado, tá? Foi uma satisfação enorme estar com o senhor de novo. O senhor já foi meu professor, já me deu algumas aulas aí, a gente aprende muito, tá? De fato, foi edificante. E eu quero aproveitar os participantes aí e já convidá-los também para as nossas próximas atividades que nós temos, né? Nós temos sábado à noite o nosso culto online,
nós, dentro da nossa congregação, nós estamos podendo ter somente 114 pessoas, né? E os demais, infelizmente, a gente não pode receber no culto, mas temos a opção do culto online. É claro que eu vou trabalhar muito para depois, para vocês não desistirem de vir à igreja, tá? A hora que puder encher ela de novo, eu quero ver o templo lotado. O povo de Deus tem que estar unido, né, diante do altar do Senhor. Mas, enquanto isso não passar, é uma opção, tá? É uma bela opção que a gente tem. Então, sábado à noite, o nosso culto. Sábado e meio-dia, o programa Cristo para Todos. E na terça-feira, nós vamos ter uma live bem interessante também, muito importante, quando nós queremos falar da questão política, né, o posicionamento da igreja, questão política diante do nosso Estado. Como nós lidamos com isso também, e como nós podemos lidar com isso dentro da congregação, por que a igreja tem esse posicionamento diante da sociedade também. Então, nós vamos conversar sobre isso na terça-feira da semana que vem, e o nosso convidado será o Paulo Bus, nosso professor também, lá do seminário. Será uma oportunidade fantástica aí para vocês também aprenderem muito com o professor Paulo Bus, tá certo? Um grande abraço a todos vocês, um beijo no coração, firmes em Jesus, continuem olhando para os olhos de Cristo, para esse Deus maravilhoso, que nós podemos ter certeza que Ele não vai desamparar o seu povo, Ele vai continuar conduzindo o seu povo no meio das tribulações, no meio de tantas tempestades da vida. Então, continuem olhando para Ele. Que Deus assim os abençoe e guarde, hoje e sempre. Amém. Amém.